manifestação. Obrigado, professor Sebastião. Marcos, você está na Comissão de Segurança. Ontem nós tivemos um anúncio não dá para dizer que é um programa do governo do Estado de segurança, né? É uma tentativa de uma resposta para o aumento dos índices de violência que nós estamos tendo no Estado. E repetindo algumas coisas que alguns filmes que nós já assistimos. Prêmios na educação, por metas. Fico pensando, como é que você reduz a meta de homicídios? Será que nós vamos assistir outra vez o passeio das vítimas, pelas viaturas, sendo jogado de um território para outro? Ou será que nós vamos assistir outra vez a subnotificação das ocorrências para atingir meta? Ou seja, o registro de um boletim de ocorrência que deveria ser absolutamente impositivo, ele vai ser submetido a uma meta. Quanto menos se registra, mais se ganha. Eu acho que nós estamos assistindo essa questão que o Cal coloca, que eu me animei a fazer, uma perseguição de metas absolutamente falsa. A meta não é para o território, a meta é o Estado inteiro, para o conjunto da população. E eu acho que a Comissão de Segurança ela vai se debruçar sobre esse tema nos próximos dias. E por isso eu me animei a fazer essa colocação. Muito obrigado. Boa noite, deputados. O senhor poderia se identificar? Falar seu nome de onde? Eu sou Maia, sou funcionário do Grupo Municipal. Nós queremos saber, deputado, de você ou do Partido Estadual, o que nós temos em relação à dignidade da maioridade penal. O que o partido pensa e o deputado pode. Tá? Boa pergunta. Temos 5 perguntas ou sugestões. Mais uma rodada, Marcos? Tem 5 pessoas. Tem mais uma que vai falar ali. Boa noite, Daniela de Jacareí. Deputado Marco Aurélio, nós vimos aí durante a sua fala que o senhor faz parte de 2 frentes parlamentares muito importantes, uma de direitos humanos e a outra sobre segurança pública, né? E a minha pergunta tem a ver também com o que o companheiro aqui já perguntou. A mídia e também o nosso governador, Geraldo Alckmin, tem passado para a sociedade a falsa ideia de que a redução da maioridade penal é um fator que vai diminuir o índice de violência no nosso estado, no nosso município. E nós que somos defensores do direito da criança e adolescente, sabemos que isso é um regresso, que isso em nada favoreceria, mas que, na verdade, o que favorece é a gente ter política pública para impedir que mais crianças sejam aliciadas para a criminalidade. Nós queremos, então, perguntar ao senhor como tem sido essas discussões, né, junto aos deputados, qual tem sido em frente, principalmente, a opinião do governador, que é favorável. Então vamos para mais uma manifestação. Boa noite a todos e todas, sou a vereadora Luiz Gaspar de Jacareí. Marco, desde a época que eu fui sua assessora, a gente tinha muitos questionamentos a respeito do SUS. É tripartite. Eu queria saber se você chegou, nesse tempo que você está como deputado estadual, qual é a contribuição do governo do estado para a saúde nos municípios. Até porque a gente sempre fala disso, desde que eu fui conselheira do Conselho Gestor aqui em Jacareí, e a gente não consegue fechar essa conta. E nós sabemos, nós conseguimos apresentar quanto o governo federal investe na saúde, quanto
quando o governo do município investe na saúde e fica muito maquiado o que o governo do estado investe na saúde para os municípios. Eu queria saber se você conseguiu fechar essa conta, porque nós, enquanto vereadores, não conseguimos fechar em nenhum município qual é a contribuição verdadeira para a saúde do governo do estado. Uma outra coisa que você apresentou no seu jornal, eu queria saber como é que está, se você tem conseguido conversar com alguns hospitais a respeito do atendimento dos funcionários, né, públicos do estado, dos professores e da FUSE, o atendimento aqui na nossa região. Isso é importante porque muitos deles têm que sair da nossa cidade porque os hospitais não aceitam o convênio para que eles possam ser atendidos na nossa cidade. Bom, temos mais uma manifestação. Boa noite a todos e a todas. Sou Casé de Pindamonhangaba. Deputado Marco Aurélio, falou da região metropolitana. Eu queria fazer uma discussão sobre a discussão que você faz sobre segurança pública. Faz parte da comissão. E isso, junto com a região metropolitana, o que pode ser avançado, como pode ser discutido através do deputado, na Assembleia, e também em relação aos prefeitos aqui da região, o que isso pode avançar ou não. Aqui o Hamilton, parabenizar pelo trabalho que fez aí, sendo candidato, e avançou muito. Então eu acho que tem aí um duplo sentido dos prefeitos estarem participando e também do deputado na discussão da segurança pública e de todo o Vale do Paraíba. Se nós dependermos só do governador, isso não vai avançar. Acho que nós temos que tomar isso como lição da nossa casa, da nossa região e discutir. E também aproveitar, deputado, o senhor teve a semana passada aqui no Monhangaba, nós fizemos uma reunião plenária e discutimos a reforma política. É uma pauta que estamos discutindo isso a nível Brasil, no PT, e se não avançarmos nisso e não discutirmos a reforma, nós não conseguiremos avançar em vários projetos. Então, se o senhor puder dar uma palavrinha também e falar dessa importância. Obrigado, boa noite. Vamos para mais uma manifestação. Boa noite a todos. Eu sou de Jacareí. Eu sou um dos coordenadores do grupo Curati, do Centro Espírita Paulo Ortiz. Na segunda-feira eu assisti o programa Roda Viva e ainda consigo me surpreender com a atitude de nossos semelhantes, de alguns. Há uma discussão muito forte sobre a liberação das drogas. Como eu sei que o senhor também trabalha nessa área, eu gostaria de saber qual é a sua opinião e como tem chegado isso, né, dentro da política, né, dentro dos partidos, dentro do Estado, dentro das comissões, como que isso é recebido, como se discute isso. Eu, sinceramente, estou bastante assustado com a ideia de alguns jornalistas, porque das 6 pessoas, só uma estava falando de família e do que pode acontecer com os familiares, que é a representante do grupo Amor Exigente, que lá está. Obrigado. Faltou só falar o nome. Eli. Temos uma outra manifestação ali do outro lado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Alex, sou membro do Deputado Samuel. Quero parabenizar aqui nosso querido deputado Marco Aurélio, corajoso deputado estadual, abrir as portas para conversar com a comunidade, e fiquei muito feliz nessa atitude do Marco, que já vem de longa história dele como vereador e dá testemunho para a gente aí de longo tempo. Deputado, eu queria só um pouco aqui, nós já conversamos inclusive sobre isso, mas há um novo movimento no Estado com referência ao cartão Recomeço, que referendou algumas cidades para que pudessem receber um convênio para o atendimento de pessoas com problemas
dependentes de álcool e outras drogas. Nós temos visto o esforço do governo federal em liberar e incentivar a prevenção e liberar realmente verba pública. Mas nós acompanhamos no Estado e até mesmo fora dos amigos do segmento a grande dificuldade das instituições conseguirem captar esse recurso, porque a maioria delas estão em zona rural, a maioria não tem sede própria, a maioria acaba ficando sem apoio nessa parte da estrutura. Vai acontecer a mesma coisa com o cartão Recomeço. O edital ontem vai estar na mesma. A gente não consegue ter uma ação porque o governo não consegue ver quem realmente trabalha nisso. Os hospitais não vão dar conta e as comunidades terapêuticas continuam aí lutando para ajudar as famílias e os dependentes, mas muitas vezes sem apoio. Então, eu não sei se o mandato, ou a visão mesmo da própria Assembleia, até a própria frente parlamentar que existe já na Assembleia, tem olhado as instituições, as comunidades terapêuticas, e hoje, na nossa região metropolitana, o que as comunidades terapêuticas precisam é de apoio para conseguir se estruturar, né? Principalmente na parte tanto de recurso financeiro, mas como também de apoio nessas partes de editais que estão saindo, e muitas vezes não chega ao conhecimento das instituições. Eu quero até sugerir aqui, né, ao próprio mandato, que naqueles informativos do deputado, né, o mandato possa puxar isso aí, pois como informação também, que eu sei da sua luta aí de apoio a essas comunidades. Muito obrigado. Agradecemos a todas as manifestações e também a fazer o encerramento aí do nosso evento. Na verdade, é uma outra seminário aqui. Bem, de qualquer forma, eu acho que o debate ele é muito legal. Vou tentar gastar o mínimo de tempo para a gente não ganhar aquela marca quando convida um evento para toda a aqueles eventos nunca acabam, né? Mas é horrível quando você pega essa marca, né? Então, eu quero ver se a gente... da meia-noite, né? Até para que a gente faça isso mais vezes. Desejo que pelas colocações que estão aqui, pode até ser que tenha muitas coisas quebradas, né? E que a gente precisa ter mais espaço mesmo para debater, e isso é muito importante. Quero agradecer ao Fernando pelas suas palavras. O Gilson pergunta quais são as maiores dificuldades na Assembleia com relação ao governo Alckmin. Veja, nós participamos de uma eleição, eu sou do PT, e o nosso candidato era o Luiz Mercadante. Quem ganhou as eleições foi Geraldo Alckmin, portanto não é o nosso projeto, é um outro projeto. Foi escolhido democraticamente pelo povo, tem a legitimidade para exercer o mandato dele. O problema, quando você pergunta qual é o maior problema, o problema é quando a Assembleia não consegue ter uma autonomia para fazer os debates necessários, porque no Executivo, quando uma pessoa tem um pouquinho mais de 50% dos votos, ele está eleito legitimamente e vai governar para 100%. E os 49% que não votou nele? Aonde que você equilibra o jogo? É na Casa Legislativa. Porque na Casa Legislativa você tem a representação de diversos segmentos da oposição, de pessoas que são independentes. Ali deveria ser o debate com muito maior maturidade. Então, quando você pergunta qual a maior dificuldade, eu digo, é a falta de independência dos parlamentares estaduais, né? Quando eles têm dificuldade em se aprovar, não tem nenhuma comissão especial de inquérito, nenhuma na Assembleia. Mas se vocês forem entrar no site da LEGE, mas como não tem, eu vejo lá que tem tantas abertas, o que acontece é o seguinte: no regimento interno da Assembleia, você pode ter no máximo 5 CPIs abertas. 5. Então, quando foi no primeiro dia do mandato, a bancada de situação protocolou 12. 12. Até essas 12 terminaram, acabou com o governo Alckmin.
Agora, quais são essas 12? Uma é para investigar o problema de sebo no boi. Até eu não entendi o que é isso. Sebo no boi. Quanto de sebo no boi tem na carne que é pesada pedindo da açúcar. A outra é para investigar dentadura. Problema de dentadura, órteses e próteses. Então, assuntos assim mais estúpidos que vocês possam imaginar. Que não tem absolutamente nada a ver com o interesse do Estado de São Paulo. Para quê? Para pegar a pauta. Então, o problema do metrô, tem CEI aprovada, não consegue instalar. O problema da FDE, tem CEI instalada, não consegue implementar. Né? Você não consegue. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque se a casa funcionasse para fazer as investigações, para fazer aquilo que é papel de fazer, Gilson, eu acho que a coisa seria mais democraticamente no Estado de São Paulo. Então, esse, quando é tantos problemas que nós temos, para mim, esse é o maior. Né? O Cal, acho que ele fez uma colocação e até comentei com a minha nada como está com a esposa professora, aquilo que ele falou, quer dizer, sabe mesmo do que está falando. Né? Agora, eu até vou ver, Cal, se isso é pela prática ou pela lei. Né? Depois a gente até quer ver, porque eu acho que é pela prática, eu acho que tem uma prática disso, mas eu acho que isso não está escrito na lei. Acho, mas eu quero verificar, porque de fato é um absurdo e você acaba com a questão da educação. Né? E na minha opinião, piorou na escola, aumenta a fundação casa. Diretamente proporcional. Melhorou a escola, diminui a fundação casa. Né? O Melhado coloca, na verdade, não é uma pergunta, é uma crítica, né, a essa questão do programa de Estado, de como reduzir esse homicídio. Você pode ter um corpo aqui, vamos registrar em outro lugar, porque o índice está zero e a gente divide um pouco o bônus. Né? Mas é uma crítica que você coloca, que eu acho que é muito pertinente. A Daniele, ela fez uma colocação que eu vou deixar as minhas outras considerações aqui, que é uma temática que também está pegando muito forte hoje. A Rose, a vereadora Rose, coloca a questão da relação tripartite, né, da saúde. O que nós vemos no governo do Estado de São Paulo é o estrito cumprimento da lei, 12%. Né? Então, você não encontra nenhum município do Estado de São Paulo, independente de partido político, que gasta só 15%. A lei manda 15%. Mas eu estou para descobrir qual município do Estado de São Paulo consegue gastar 15%. Tem que ir com 18, com 20, 22, 25, 28, 33, né? Não tem jeito, tem que colocar mais. Porque a saúde não vai se sustentar se você simplesmente fizer o cumprimento da lei de 15%. Agora o Estado, ele cumpre a lei de 12%. É 12, é 12. Não tem a mais. Né? Então, isso tem sido uma grande dificuldade. Como na hora de cobrar o serviço, é mais fácil cobrar do prefeito e dos vereadores, então o prefeito se fica muito pressionado e às vezes ele banca até coisa que é do Estado, né? Até por ordem judicial, muitas vezes, né? Ordens judiciais que são dadas, e aí isso inviabiliza o sistema, porque ele caminha para uma judicialização da saúde, o que é a destruição do SUS. Né? Então nós temos o governo que faz o cumprimento da lei, 12%. Então, isso que tem sido a dificuldade. Né? O ministro Padilha, de Saúde, vai estar sábado aqui na cidade de São José dos Campos. Né? Ele vai fazer alguns anúncios e a gente verifica o seguinte, que você não pode ficar só no estrito cumprimento da lei. Você tem que avançar mais, porque o desafio é grande. Avançando mais agora, quem sabe amanhã a gente possa ficar nos 12 para o Estado e 15 para o município. Mas hoje não é justo. Quando o município devia gastar 15, gastar 22, 23, 24, 28, e o Estado que devia gastar 12, gasta 12. Que aí você, nessa conta desigual, quem paga a conta está sendo o município. Quanto à questão do IANSP, havia um problema antes, que era o problema da tabela. Veja, o hospital, para se manter filantrópico, ele tem que ter 60%, para ser credenciado SUS, ele tem que ter 60% de atendimento SUS, no mínimo. No mínimo de 60%. Tudo bem. O IANSP é um convênio. Então, se você atender pelo IANSP, ele não é computado para o SUS, ele é computado para o convênio. Quanto que era a tabela do IANSP antes? O mesmo do SUS. Então, veja bem, se você está fazendo a gerência de um hospital, tem uma pessoa que chega na sua frente e pode atender pelo IANSP ou pelo SUS.
É claro que você vai atender pelo SUS. Porque se você atender pela IANS, ele não vai contar e pode ser que você perca o seu credenciamento no SUS. Então você atende pelo SUS. Então, se romperam os convênios. Não tinha nenhum lucro a questão para um hospital atender convênio. O que leva um hospital a atender convênio? É uma tabela ser diferenciada, e aí ele joga isso nos 40% de atendimento dele. Né? Agora, passado um tempo, na minha opinião, nós temos um outro problema, que é o problema agora da credibilidade. Porque como se tirou a cota patronal do IANS, né, agora já existe um grau de credibilidade. Né? Quando você faz a apresentação do convênio, fica assim, a pessoa fica meio temerosa. Ainda que alguns procedimentos, né, Evânia, posso até pagar mais para a tabela SUS hoje, às vezes é preferível você fazer pela tabela SUS, que sabe que vai receber, do que o outro que você não tem muita certeza. É uma pena, porque você pega o Hospital do Servidor, né, tem tantos profissionais trabalhando bem, e a gente está vendo isso degringolar. Então, nós temos esse problema no IANP. Por isso que foi feita a frente parlamentar, defesa do IANP, tem movimento na Assembleia para isso, mas a gente ainda não conseguiu um resultado prático nisso. Tem essa emenda que eu coloquei agora, que já coloquei em anos anteriores, para voltar aos 2%. Nos anos anteriores foi rejeitado, quem sabe agora passe, mas vai depender da Assembleia. Cazé colocou a questão da segurança pública e como é que os prefeitos podem avançar. Eu acho, Cazé, que é o seguinte, que uma coisa é você, de repente, ter dificuldades com o governo. A outra é a relação que você pode fazer com as pessoas que são do governo do Estado, mas que estão na sociedade, como os policiais civis e militares, e que estão empenhados. Dando um exemplo aqui de Jacareí, né? O Melhado participou muito bem disso. Quando nós começamos, Jacareí era a terceira cidade mais violenta do Estado de São Paulo. Fizemos várias ações, mas uma, eu acho que foi assim na mosca. Nós fizemos um contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar, e eles sabiam os lugares problemáticos da cidade. Só que eles não conseguiam fechar, porque antes de eles chegarem, o problema já tinha sumido. Né? Então a prefeitura, quando ia junto, se a polícia não fechasse pelo problema que às vezes não encontrava, a prefeitura fechava para onde? Com alvará, questão de higiene, funcionário que não tem registro, e a gente conseguiu fechar. E a gente conseguiu um resultado muito positivo, porque daí você fazia um trabalho localizado. Tem algumas pessoas que falam assim, vamos fazer fecha bar, 10 horas fecha tudo. Para com isso, não pode fechar às 10 horas. A pessoa gorda aqui fecha 10 da noite. E você acha que o povo vai tudo para casa ficar quietinho. Que isso? Vai para outra cidade. E quem que vai tomar conta das praças ausentes? Os bandidos. Né? Quer dizer, então você tem que fechar aquilo que é problema e salvar aquilo que é solução. Então, eu acho que os prefeitos, eles podem fazer grandes parcerias com Polícia Civil e Polícia Militar da sociedade, independente do que pensa o governo, né? Porque eles também têm uma grande dificuldade de atuação, pode ter certeza disso. A gente, quando visita aí as delegacias, o número de claros, ou seja, o número de pessoas que faltam na estrutura, não é pequeno, é muito grande. Né? Fui aqui o Eli, com a questão das drogas, né? Qual a minha opinião? Claro que eu daria também um outro seminário, trazer pessoas que falam de um lado, outros falam de outro seminário. Mas eu vou só dizer o seguinte, para a gente tentar resumir. O que nós não podemos, e isso está acontecendo muito, é tratar o consumidor como criminoso. Consumidor é problema de saúde pública. Crime é o tráfico. Né? Então, quando o governo do Estado vai na Cracolândia com a polícia e joga bomba em todo mundo, ele está jogando bomba em quem? Os consumidores, que são doentes. Cadê os traficantes? São os traficantes que têm que ser pegos. E esses que consomem? É saúde pública. E isso, o ministro Padilha faz a proposta para tratar juntos com o governo de São Paulo. Tem resistência. Tem muita resistência. Mas o pensamento do governo federal é isso, separar o consumidor do traficante. Tráfico é crime e consumidor é doença. Se você misturar isso, que é o que está acontecendo isso,
hoje está uma grande injustiça, né?